elas não são formadas daquele formato que elas têm quando elas são vistas em microscopia, por exemplo. Foi coletado um sangue do braço do paciente, né? Da veia basílica, lá entre o braço e o antebraço. E aí você encontra todas as células aí na base desse esquema. E só que elas têm uma origem, né? A hematopoiese é a origem e a diferenciação dessas células. A gente estudou na aula passada aí divisão celular, elas se dividem sim, mas elas se dividem e se diferenciam. Essas células aí são ótimas para estudar esse contexto aí de divisão e diferenciação das células, que a gente chama tecnicamente aqui de hematopoiese. E aí você tem essa célula tronco, lá sendo a mãe de todas, né? E ela se diferencia nessas outras aqui, e cada uma delas vai formando a sua linhagem. E aí, lá embaixo, né, as células abaixo, você tem aí diferentes células, olha só. Isso aí tudo aí é o tecido sanguíneo, tá? Só uma estrutura dessa aí não é célula. Mas a gente vai aqui da esquerda para a direita. Esse aqui é o linfócito. O linfócito, ele é um agranulócito. Então, a cromatina no núcleo dele é bem visível. Se puxar bastante no zoom, você vai ver um enovelado disperso aí no núcleo do linfócito. Ele é especializado em vírus. Geralmente se encontra linfócitos em grande quantidade numa leitura de lâmina quando tem aí ameaça viral, como infecção no organismo. E do lado dele aqui, você tem o monócito, que também é um agranulócito, tá? E ele fagocita partículas grandes. O que é fagocitar? Fagocitar é engolfar, ele engloba uma partícula e leva para dentro do citoplasma dele, fazendo uma digestão enzimática. Do lado dele, esse laranja aí, com 2 lóbulos, o núcleo dele tem 2 lóbulos, né? Ele é o eosinófilo. Ele é importante aí nos processos alérgicos e nas parasitoses eumínticas. Ele é rico em histamina, ele libera essa histamina no sangue, que é vasodilatadora. E do lado dele tem um outro... gente, o eosinófilo ele já não é mais um agranulócito, ele é um granulócito. Como vocês podem ver, é cheio de grânulos, tanto no núcleo quanto no citoplasma. E o outro aqui do lado dele é o neutrófilo segmentado, né? Ele também é um granulócito e ele tem 3 lóbulos, 1 lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, que são unidos por segmentos, por isso é chamado segmentado. Então ele é eficiente aí contra infecções bacterianas. Por isso, quando um paciente tem infecção bacteriana, geralmente é encontrado em altos números essa célula de defesa aí, o neutrófilo. Quando essa infecção é muito severa, se encontra um outro mais jovem do que ele, que é o bastão, neutrófilo bastão ou bastonete, tá? O bastonete se diferencia em segmentado. E aí do lado dele tem um outro granulócito, que é o basófilo. O basófilo, ele é encontrado quando o risco de alergias, inclusive aquelas alergias severas que podem evoluir para o choque anafilático. Então é importantíssimo encontrar esse cara, se ele tiver em altas doses, comunicar rapidamente ao médico desse paciente. Isso para as pessoas técnicas, tá ok? E aqui tem uma estrutura que não é uma célula, né? São fragmentos do que um dia foi uma célula, que era o megacariócito. O megacariócito, essa célula aqui, na medula óssea, ele estoura e os fragmentos dele são as plaquetas, que são corpúsculos de coágulo sanguíneo especializados aí em cicatrizar as feridas, né? Fazer o reparo
das lesões, o coágulo sanguíneo. E aqui, bem à direita, à extrema direita, nós temos a hemácia, ou, melhor dizendo, o eritrócito, que também é conhecido como glóbulo vermelho. Ela é a única célula que não é globular. Todas essas aqui são esféricas, são globulares, né? Essa daqui é em forma de disco bicôncavo. E ela tem a função de carregar oxigênio e gás carbônico. Ela faz a troca gasosa entre esses dois gases no organismo. Existem muito mais hemácias no organismo do que células de defesa. Tá? Então, a hemácia ela tem uma proteína importantíssima para o sangue, que é a hemoglobina.